Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Valor, o seu canal sobre empreendedorismo. Uma conversa leve, inteligente, descontraída, com pessoas, profissionais, empresários que fazem a diferença na economia. E hoje eu recebo aqui um empresário no segmento, um grupo na verdade. Ele vai contar o segmento e vai falar um pouco mais sobre ele. Muito bem-vindo, Oswaldo. E aí, Adilson, tudo bom? Beleza, agradeço a sua presença, a sua Obrigado. disponibilidade, o seu tempo de estar conosco. E como eu apresentei no começo, você faz parte de um grupo, Grupo Staff Soluções, perfeito? Isso, perfeito. Agora, o que nós precisamos saber é o que é o grupo, quantas empresas compõem e o que cada empresa faz. Legal. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa. Um amigo, consultor e orientador, né, na parte de finanças, sempre esteve do lado. Muito obrigado. E falando um pouquinho do Grupo Staff, o Grupo Staff ele é um grupo de empresas, são 3 negócios que a gente tem voltado para o segmento automotivo, aqui no estado do Ceará. Então, uma das empresas, ela é uma empresa de representação comercial, então a gente faz toda a parte de captação de parceiros comerciais e traz aqui para o estado do Ceará. A gente tem um outro negócio na parte de adaptação veicular. Então, eu costumo dizer que a gente pega um veículo virgem, né, chamado, então um veículo novo, 0 km, entra no nosso pátio e ele sai conforme a necessidade do cliente, seja numa viatura, numa ambulância, numa unidade móvel, dependendo da especialidade que o cliente solicitar. E uma terceira empresa no segmento de tecnologia automotiva. Então a gente tem toda a parte de telemetria e vídeo monitoramento na parte de gestão de frotas para o nosso cliente. Então são 3 negócios sempre voltados ali para o business que é de veículos, na parte veicular. E aí, no caso, você atende tanto o governo, né? Trabalha com licitações, isso, como o público privado também. Também. A gente trabalha com o mercado B2B e B2D. A gente tem B2C também, mas muito pouco. Mas os 3 mercados a gente anda muito mais forte no governo, né? Então a gente faz um trabalho muito bem quisto no governo. A gente sabe da necessidade que o governo tem, especialmente em encontrar fornecedores que possam entregar um produto com baixo custo e excelente benefício. E a gente tenta fazer isso. Então, trazer novos parceiros sempre é um grande desafio para a gente levar para o governo. E o governo, acho que hoje tem uma representatividade de 75%, 80% do faturamento do grupo. E você hoje, a tua profissão é engenharia mecânica? O Oswaldo Sami começou começou numa empresa familiar, né? Então, o Oswaldo Sérgio é o meu pai, Antônio Oswaldo, meu avô tinha uma gráfica lá atrás. Meu pai passou a fazer, inicialmente começou a fazer a parte de formatura de policiais, então todo evento de formatura dos policiais meu pai fazia e passou para ter uma transportadora e locadora de veículos. Então, desde então eu entrei na empresa do meu pai desde pequenininho, mas logo depois assumi cargos de gestão na transformadora, na locadora. E a gente a gente veio um pouco depois, entrei na faculdade de engenharia mecânica, não concluí, então achei que a faculdade de engenharia mecânica seria um local que eu ia desmontar e montar carro. Então, como eu trabalhava na parte de gestão de frotas ali da Marcas Locadora, que era a empresa do meu pai, eu optei por fazer engenharia mecânica. E aí, quando eu entrei, eu me deparei com cadeiras gigantes de física, de química. Eu disse, rapaz, aqui eu não estou vendo nem o pneu do carro. Comecei a ter esse susto, né? Mas continuei. E aí fiz o primeiro semestre, segundo semestre. E quando não consegui conciliar a faculdade com o trabalho. Então eu disse, pai, não estou conseguindo. Então a faculdade de engenharia está consumindo muito, o trabalho também consumia muito e eu vou tentar ir para a administração. Queria tentar pegar um pouquinho de gestão. E aí fui para a faculdade de administração. E aí foi onde eu me achei. Na faculdade de administração eu lembro demais que tudo que eu via dentro da sala de aula eu tentava levar para dentro do negócio e aplicava, replicava e foi onde eu me achei de fato. Nesse meio período eu fui pro Senai e fiz toda a grade curricular do Senai de mecânica. Então, um fato bem inusitado,
que como eu fazia a manutenção dos veículos, tinha muita dor de cabeça com essas manutenções nas oficinas mecânicas parceiras e acabava não entendendo. Então, pô, cara, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas por que precisa? Então sempre ficou na minha cabeça, né? Mas por que precisa trocar um óleo? Por que precisa trocar uma vela ou uma pastilha de freio e tal? Isso sempre ficou na minha cabeça e aí eu disse, pá, eu preciso aprender isso. Se eu quero gerir toda essa frota, eu preciso entender. Então eu fui para o Senai, foi onde eu vi onde é que eu entendo isso. Eu achei o Senai, até mando um abraço para o pessoal do Senai que me acolheu muito bem. Meu avô passou pelo Senai, foi bem interessante. E no Senai eu fiz toda a grade curricular da parte mecânica. Então, desde mecânica automotiva mesmo, de fato, curso de ar-condicionado, eletroeletrônica, e saí de lá moldado como mecânico, né? Às vezes muitos colegas me perguntam, eu disse, eu também sou mecânico, viu? Não sou só gestor. E desde então aliei esse conhecimento que eu tive na parte de mecânica junto com a parte administrativa na gestão, e aí começamos a tocar e ficou bem interessante. E aí parti para a empresa familiar e o negócio andou, graças a Deus. É um administrador com segmento, com perfil de mecânico, vamos colocar, né? Com perfil operacional. Operacional. Né? Lá dentro da empresa eu sempre tento prezar porque a gestão a gente consegue ensinar. A gestão você consegue aprender. A gestão você consegue aplicar. Agora, o operacional, a vivência do dia a dia, o botar a mão na massa, aí é mais complicado. É mais difícil. É mais difícil. Num ambiente, num cenário tão competitivo, que é o setor automotivo que nós vemos hoje, como a Staff Soluções consegue se destacar? Qual é o seu diferencial competitivo? A Staff Soluções hoje, ela olha para o cliente específico com detalhes. Então, o nosso diferencial hoje com os nossos clientes é ter aquele serviço especializado, aquele serviço olhando para o cliente. Nós não temos nenhum produto nosso, é um produto de prateleira. Então, eu não tenho um produto que eu tiro esse produto da prateleira, vendo para o cliente, aperto a mão dele, ele paga, ele vai embora. Jamais. Então, a gente sempre tem um acompanhamento com o cliente e eu acredito que esse seja o nosso diferencial, aliado a um grande poder de gestão que a gente tem dentro dos nossos negócios. Então, em todo negócio que a gente consegue ter uma gestão organizada e isso acaba refletindo para o cliente. Então, seja num serviço Oswaldo, então uma viatura que você faz para a polícia militar não é a mesma viatura que você faz para a polícia civil? Nunca. A viatura que você faz para a polícia militar em janeiro não é a mesma viatura que você faz para a polícia militar também em dezembro? Nunca. A gente sempre tem um acompanhamento de perto, setor de engenharia, setor de desenvolvimento, parceiros que a gente traz de São Paulo, eu sempre estou viajando lá para baixo, a gente sempre está se inovando, a gente sempre está pesquisando, a gente tem um setor dentro da empresa que é o P&D, pesquisa e desenvolvimento. Isso é muito forte dentro do nosso negócio. Então, dificilmente se acha empresas que possuem um setor de desenvolvimento, um setor de pesquisa. Então, a gente possui isso dentro do nosso negócio que acaba fazendo com que a gente se destaque. E isso acaba chegando para o cliente. É impressionante. A parte de telemetria, nos nossos negócios da Staff Telemetria, a gente consegue entregar um resultado para o cliente que o pessoal muitas vezes confunde com rastreamento, né? Rastreamento e monitoramento. Sim. Não é o nosso negócio. Então, o nosso negócio é gestão de frotas. Então, a gente quer entregar para o cliente o que ele não consegue enxergar. Então, quanto que o cliente está gastando com a frota dele? Quanto que o cliente está gastando com combustível? Será que está tendo algum desvio, alguma coisa ali operacionalmente que a gestão não consegue olhar? Planilha, esquece. Deixa a planilha de lado, pega o sistema de gestão, vamos desenvolver sensores. Tem um caso bem inusitado de um cliente nosso que ele trabalha com bitoneira, então entrega cimento. E ele chegou para a gente e disse, olha, eu preciso identificar se o nosso veículo está descarregando ou se ele está misturando. Eu preciso identificar isso, eu não sei. A bitoneira, acredito que você saiba, e para quem está nos ouvindo e vendo, pessoal. Bitoneira é um caminhão que carrega cimento. É aquele balão ali que fica rodando, você passa aquele caminhão rodando ali dentro, fica concreto, né? Fica cimento, precisa estar constantemente sendo misturado.
E o cliente precisava identificar, pô, quando ele chegar no cliente eu preciso saber a hora exata que ele tá descarregando. Como que a gente faz isso? A gente pega essa demanda, joga no setor de desenvolvimento e pesquisa, lá com o Leandro, e a gente desenvolveu um sensor que consegue identificar na hora que a bitoneira está misturando e na hora que a bitoneira está descarregando. Então é serviços desse personalizado que a gente consegue fazer que nos diferencia. Então a gente não chega para o cliente, a gente não tem. Acho que o não provavelmente eu só use na educação dos meus filhos. Acho que nos negócios dificilmente eu uso não. A gente sempre tenta desenvolver algo para o cliente, para trazer ele para a gente, tentar deixar a gente do lado e tocar essa parceria. Então o teu negócio é personalização. Isso. Então você trabalha isso bem com o cliente. Vamos colocar aqui, estamos falando de empresa, mas... quem tem o seu carro particular e quer fazer alguma alteração, tem uma viagem, você tem este tipo de serviço para uma pessoa que eu quero mudar meu carro, ou tem algum case que você queira contar para nós? Tá. Para a pessoa física a gente já fez alguns trabalhos, então especialmente médicos, né? Então tem médicos que querem montar num veículo, um consultório, ou vamos estender isso à pessoa física de fato que ela quer viajar pelo mundo ali dentro de um motorhome e fazer uma casa dentro do veículo. Pode contar com a gente faz. Inclusive a gente está trazendo essa cultura aqui para o estado do Ceará, a gente está sendo um dos percussores que está trazendo essa cultura do motorhome que é muito grande no sul, né, e no exterior, mas no Rio Grande do Sul isso é muito forte. A gente está trazendo isso aqui para o estado do Ceará, creio que no segundo semestre de 2023 a gente já tenha motorhome pronto aqui para venda. O motorhome, só para explicar para o público que está nos assistindo, é aquela adaptação vamos dizer, da casa mesmo, né? Isso. No veículo. Isso, a gente consegue colocar uma casa, dependendo do veículo, vou trabalhar aqui com van, é o produto que a gente quer comercializar, de até 5 pessoas. Então, dentro de uma van, você consegue viajar pelo mundo com até 5 pessoas. Com até 5 pessoas. E dentro de casa ali, né? E dentro de casa, totalmente personalizado. Oswaldo, eu quero cama, eu quero colocar um banheiro, você consegue ali ficar nesse habitáculo dias e dias, viagens e viagens, e a gente faz personalizado da forma que a pessoa quer. A gente consegue desenvolver e trazer um produto de excelente qualidade. Muito bem. Esse é um produto sobre demanda. Sob demanda. E no caso, você tem um pessoal já especializado para atender uma determinada demanda? Quantos funcionários você tem hoje? Como que funciona essa parte operacional? Hoje no grupo a gente está em torno de 26 funcionários, no geral, a gente está em torno de 26 colaboradores. Na parte operacional de demanda de adaptação veicular, a gente conta muito com um time detalhista para atender o cliente nos detalhes. Então a gente está inclusive em expansão agora, a gente está aumentando a nossa unidade fabril, o nosso pátio fabril, com algumas parcerias que nós fechamos em São Paulo, de adaptadores veiculares em São Paulo. Esse é um mercado bem fechado. A gente tem a nível Brasil hoje cinco adaptadores, os grandes maiores adaptadores. Hoje nós temos parceria com todos eles e trazemos aqui para o estado, e por isso que a gente consegue ter um produto de excelente qualidade. Então a Staff ela é uma adaptadora, ela é uma montadora, mas sempre com os parceiros lá de São Paulo. A gente sempre tem essa parceria fechada com eles, a gente sempre traz produtos que eles desenvolvem, a gente ajudando a desenvolver, trazendo segmentos aqui para o estado. Então imagina, a gente passa por situações aqui no estado, a gente tem um calor aqui no estado do Ceará absurdo. Então a gente teve muito problema com sinalizadores automotivos. Então uma coisa é fazer sinalizador lá para baixo, outra coisa é a gente fazer sinalizador para o estado do Ceará. É diferente essa... É diferente, o clima influencia muito. Então imagina, nós temos luminosidade em cima de uma viatura policial que gera calor. Esse calor, com o nosso calor aqui do estado, com o nosso clima, isso se potencializa e pode trazer algum problema. Então a Staff estando do lado, a gente consegue identificar isso, descer para o fabricante lá e a gente consegue resolver esses detalhes. Então acho que isso é um fato muito bom no nosso negócio. E é um diferencial, né? Muito, muito. Você, pelo que você falou, é um público específico que solicita. Sim. Tem concorrência, Oswaldo?
esse tipo de trabalho que faz essas adaptações, que faz todas essas alterações veiculares? Sempre tem, né? A concorrência, eu acredito que ela sempre vai existir. Seja a concorrência boa, a concorrência ruim. Dentro do estado do Ceará, eu desconheço empresa que consegue fazer com maestria e qualidade que nem a gente. Eu desconheço. Mas os nossos concorrentes sempre tendem a ser alguns colegas de oficinas mecânicas que tendem a fazer reparos em veículos adaptados. Então a gente faz, vou citar um exemplo, uma viatura policial que possui uma cela para detento. Então aquela cela ali, dependendo da operação policial, você põe um detento ali, dependendo de como ele estiver, do que ele tiver consumido, ele vai ficar ali esmurrando a cela, dando um murro, se batendo, enfim, vai ficar ali dentro dessa cela e ela acaba sendo danificada com o tempo, com o uso, né? E acaba esses veículos sendo levados para centros automotivos que fazem essas reparações e tal, que fora dos padrões. Então eu costumo dizer que esses acabam sendo os nossos concorrentes, vamos dizer assim. Mas desconheço dentro do estado do Ceará uma adaptadora veicular, uma empresa que tenha esse cuidado de fato com o cliente e em especial para o cliente público. Então, geralmente os prestadores de serviço públicos tendem a prestar um serviço de baixa qualidade para tentar ganhar aquele certame, aquele pregão eletrônico ali, aquela licitação no valor. Então, a gente acaba conhecendo o melhor produto, o pior produto tende a chegar no estado por causa do valor, e é isso que a gente não quer. A gente quer entregar o melhor custo-benefício. Então é por isso que essas parcerias são muito fortes. Eu sempre repito aqui, o Grupo Staff, ele é o que é hoje por causa das parcerias que tem. Por causa das pessoas que acreditam, as parcerias comerciais. Precisa acreditar. Isso. E o teu trabalho é muito técnico, não é qualquer empresa ou qualquer um que possa fazer esse tipo. Isso. E hoje vocês estão instalados no estado do Ceará, mais especificamente em Fortaleza, na capital, correto? Exato. E você pensou em ampliar o leque? Não, tá dando certo aqui, eu vou para outro estado ou vou para outro. Claro que tem as parcerias que possam solucionar isso. Sim. Mas a Staff Soluções pensou em ampliar? A ampliação da gente, a gente já presta serviço para fora do estado. A gente no Nordeste, a gente já tem uma representatividade interessante para o grupo. E as nossas instalações, elas precisam estar estrategicamente aqui no estado do Ceará. Então nós contamos com parceiros em Recife e com parceiros em Salvador. E a gente consegue fazer, já fizemos veículos para Belém, para Brasília, para o Rio Grande do Norte, para o Piauí, para o Maranhão. Então todas essas cidades, esses estados, a gente já fez veículos, a gente já adaptou veículos e mandou para lá. Eu costumo dizer para o nosso time comercial que a gente não tem limite. Se o negócio vier, o negócio for viável, for rentável e a gente puder agregar para o cliente, a gente vai executar. Então a expansão que a gente está fazendo hoje no Grupo Staff é aqui no estado do Ceará. A gente tem uma sede no Aquiraz, a gente tem uma na Serrinha, fica ali pertinho do aeroporto, e estamos indo para o Maracanaú. Então a gente está tentando aumentar esse espaço fabril no Maracanaú para comportar essa demanda que está sendo solicitada da gente, né? Essa está sendo a expansão imediata. Mas respondendo aí a tua pergunta, não temos limites. A gente não fornece só para o estado do Ceará. A gente aqui para o Nordeste é bem conhecido. E como você falou, desenvolvimento dentro do nosso negócio é muito forte. É por isso que a gente é procurado. Porque serviço técnico, serviço bom. Isso. E é difícil de precificar o serviço, uma demanda dessa, quando um cliente chega, eu quero que meu veículo esteja dentro desse padrão. Como que você faz para precificar para o cliente? Assim, é muito oneroso, as mudanças, como funciona esse... Você tocou num assunto bem interessante, que sempre na sala de reunião a gente vira e mexe e volta com isso, porque quando se trata de um serviço personalizado que envolve desenvolvimento, que envolve tempo de engenharia, que envolve, repito, que não é um produto de prateleira, a precificação ela sempre é um gargalo, vamos dizer assim, né?
E vira e mexe, a gente volta e diz, rapaz, vamos acabar com isso, vamos criar um produto de prateleira e vamos vender isso. E eu disse, pessoal, isso não é a essência do grupo staff. Isso não é a essência da staff adaptação, não é a essência da staff transformadora, da staff tecnologia, não é isso. A gente precisa entender qual é a dor do cliente, a gente precisa tratar essa dor. Então, precificar sempre existe um detalhamento nosso. Não é fácil. Então, dependendo do projeto do cliente, a gente já começa a trabalhar sem existir a materialização do produto. Então, a gente começa com o desenvolvimento lá atrás. O cliente chega para a gente e fala... vou usar um exemplo aqui. A gente tem alguns clientes de transportadoras que levam esses produtos para Belém, para Manaus... E tem um grande problema quando o veículo entra numa balsa e fica 3, 4, 5 dias até chegar no destino. E esse colega caminhoneiro que está lá dentro desse caminhão precisa estar dentro do caminhão e ele precisa ali dormir, assistir um TV, carregar um telefone, né, fazer o seu almoço, dependendo da situação, e ele consome energia. Então, como entregar energia para esse colega caminhoneiro, para essa transportadora durante esses dias sem ter um ponto de tomada dentro de um navio? Esse foi um desafio que chegou pra gente. Um grande desafio, né? Chegou esse desafio pra gente, a gente precisa, porque quando o caminhoneiro chegava, que ia descer a carreta ali, ele dava na chave e já era, a bateria tinha descarregado. E aí eu disse, rapaz, isso é bom, esse desafio é bom, vamos trazer. E trouxemos o time de engenharia para desenvolver e a gente colocou a captação de energia via placa solar ali na carreta do caminhão. E quando o caminhão está desligado, essa captação de luz, né, solar, de energia, alimenta essas baterias e ele tem energia ali à vontade e esquece, acabou esse problema resumidamente, acabou esse problema de falta de energia dentro desse produto. Então, falando aqui muito rápido, mas isso é um produto que a gente começou a desenvolver lá atrás, cara, antes de instalar a placa solar. Então, quem é um fornecedor? Quem é a melhor placa? Quem é o fornecedor que a gente vai trabalhar que existe pós-venda? Porque produto nosso quando quebra, é provável. Geralmente o produto entra na empresa e já sai outro. Então a gente tem um pós-venda muito forte, principalmente a nível governo. O nosso pós-venda é muito forte, a gente sabe da deficiência que existe lá. Então não existe viatura sem estar funcionando um sinalizador, sem estar funcionando a sirene. Aquele veículo precisa baixar, como é chamado comumente, né? Precisa ficar de lado ali, precisa parar. Então, como é que você vai fazer uma abordagem se não tem uma sirene, se não tem uma viatura? E como é que a gente resolve um problema de pós-venda que é normal ter em produtos rapidamente? Então, geralmente, a viatura entra, a gente já troca o sinalizador, ele já sai, o sinalizador que está quebrado já fica. Então, não tem aquele negócio que é chamada garantia balcão, né? Você chega lá, abre, vai ver, olha, te dou daqui 5 dias, 15 dias, você vende, te fala o que, se foi erro, se não foi, se eu vou dar a garantia ou se eu não vou dar. Esquece, com a gente não existe isso. Então, o nosso trabalho é muito exaustivo para ter esses parceiros que possam trabalhar da forma que a gente trabalha. Então, qual é a placa solar que a gente vai dar que se porventura der problema, a gente consegue tirar, pôr e chegar para a fábrica e dizer, ó, fábrica, parceiro, a gente precisou substituir porque estava com problema e o cliente é que vai ser menos lesado. Então, esse é o nosso desafio e precificar isso é um desafio. É um desafio, mas a gente precisa se manter dentro do mercado competitivo e aí indo também para o mercado de novo público que consiga atender a demanda pública com o preço que se tem ali para poder pagar e a gente sempre tenta trabalhar o melhor preço possível. Esse é um desafio que a gente está ganhando dia após dia. E precificação tem que ir bem, porque senão você pode perder margem até... Tem que ir bem. E principalmente agora no mercado que a gente está no mercado que está instável, não está com estabilidade interessante, aí eu estendo isso a nível de política, né? Então a gente precisa esperar, saber como isso vai se desdenhar. A gente não pode precificar um produto e aí entrando um pouquinho no fatos e valores sem saber como que está o mercado, sem entender o mercado, sem saber o que uma taxa Selic representa numa captação de recursos para um negócio. Então o efeito inflacionário que talvez tenha aí dentro do seu... Talvez não, com certeza tem.
né, no setor de peça e tudo, né? Demais. Pode ser até menos, eu não sei dentro, mas que tem, né? E a gente trabalha também com importação, né? Então, muitas peças vêm importadas aí e a gente acaba sofrendo isso, tem alta de fator dólar, cambial. demais. Então, precisa ter o pé no chão na hora de precificar. Isso é fundamental. Tem que ser muito ciente. E nós podemos perceber que a mão de obra, ela precisa ser qualificada, porque é difícil. E você tem dificuldade em achar mão de obra, porque vai ter um momento que a demanda não vai atender. Sim. Aí você vai precisar de mais mão de obra. Como que você consegue, assim, por onde que você vai procurar mão de obra para seu tipo de serviço ou produto? Sim, hoje no Grupo Staff eu tenho uma cadeia de CEO, né? A minha cadeira eu acabo imputando ali na parte operacional, administrativa, financeira, comercial. E eu costumo dizer para o time comercial ali para a ponta da flecha que o operacional ele não consegue se alavancar como um comercial. Então eu tenho um time comercial muito bom que entrega muito resultado e a gente acaba tendo sofrendo um pouquinho no operacional pelo serviço tão especializado que a gente tem. E de fato, é uma demanda latente, eu acredito que não é só nossa, então a demanda de mão de obra ela é muito latente, mas a gente não espera o mercado se adaptar e essa mão de obra aparecer. Hoje, praticamente todo o nosso operacional ele é muito bem capacitado, então a gente desce o pessoal para São Paulo, a gente investe no pessoal, a gente capacita, a gente treina, a gente orienta, a gente starta medidas ali de gestão para que essa mão de obra consiga ficar dentro da empresa. Então, de nada adianta eu ter um colaborador que acredito que hoje eu tenho colaboradores no nosso negócio que começaram como menor aprendiz. E continuam até hoje numa sessão, num plano de carreira que a gente faz, que faz com que essa mão de obra fique dentro do nosso negócio, né? E constantemente investindo. Eu acho que não tem como. Eu costumo usar uma frase que é o seguinte: não adianta a gente tirar leite de pedra. Então não adianta a gente querer tirar leite de um colaborador se ele não vai entregar aquilo. Acho que muito dos erros que a gente tem dos colegas empresários é isso, achar que vai contratar uma pessoa, que vai colocar ela ali, que vai resolver aqueles problemas ali sem você orientar, ou estar do lado, ou pegar na mão e andar do lado. Não adianta tirar leite de pedra. Então a gente precisa capacitar, a gente precisa orientar, precisa entender qual é a dor do colaborador, precisa entender o que ele está passando extra trabalho, fora do trabalho, trazer para dentro, ter essa capacidade de ouvir, de dizer, pô, estamos aqui, estamos junto. E eu brinco muito com os meninos lá que o time da gente, ele transcende inclusive o casamento dentro de casa. Então, passam muito mais tempo com o time do que propriamente dentro de casa com os filhos e com a mulher. Então, precisa estar numa situação saudável. Então, não é trazer o problema de casa para dentro do trabalho, mas sim resolver antes de trazer para dentro do trabalho. Acho que esse é um pilar fundamental que a gente acaba conseguindo fazer com que o colaborador consiga estar com a cabeça ali tranquila para fazer o trabalho que a gente precisa, que é esse diferencial, e toco novamente, que é dar essa exclusividade e esse detalhe é muito grande. Então não dá. Perfeito. O teu ramo de atividade também é oficina mecânica? Tipo, chegar um carro lá e trabalhar nesse sentido? E você tem estoque? Isso permite, pelo seu trabalho, ter estoque? A gente não trabalha com a parte de manutenção veicular. Não é o nosso core do negócio. E sim, a gente tem a gente tem estoque, que é hoje o que nos dá uma diferenciação muito bacana. Então a gente precisa ter um estoque dentro do nosso negócio para suprir uma demanda de pós-venda, que ela sempre existe, não tem como não existir, e para suprir uma carência, principalmente na parte de adaptação veicular, uma carência que o mercado tem de que o veículo não pode parar. Então acho que hoje o maior desafio do gestor público na parte de manutenção veicular é fazer com que uma viatura policial não pare. O nosso estado hoje é privilegiado por ter veículos locados, né? Então hoje
se não me salva a memória, 80% da frota hoje de viatura policial ela é locada, 70%, 80% de frota ela é locada. Então isso permite o gestor ter aquela, você chega na locadora, deixa o veículo para manutenção e já sai com o veículo pronto, né? Então na parte de adaptação a gente tenta fazer da mesma forma. Então, se chegar uma viatura para a gente numa demanda de sinalização, de cela de viatura, a gente precisa ter aquele estoque para já tratar aquela demanda em algumas horas e já poder liberar esse veículo para poder estar fazendo o serviço público, que é essencial. Então, a gente precisa desse estoque, não tem como fugir de estoque. A gente tem alguns parceiros que conseguem nos dar essa demanda de estoque aqui local, isso é muito bacana. Então, por isso que, e aí reforço que a parceria que a gente tem com nossos fornecedores é muito boa, é muito forte, é muito recíproca, isso é muito bom, porque a gente acaba trazendo o estoque que está lá em São Paulo, que está lá no Rio Grande do Sul, que está lá no Paraná para o Ceará. Então, só quem ganha é o cliente na ponta. Então, a gente acaba tendo estoque para poder suprir essa demanda que existe. Por isso que a parceria é importante muito em qualquer importante. Empresa. Você é um rapaz jovem, Sim. já empreendedor com um grupo. E aí, só te cortando, se me permite, Adilson, acabei não falando. Aqui é você e a quem gente fala. E a gente falando de parceria. Mas staff significa isso, né? Staff significa equipe, significa união, significa colaboração. Então, a escolha do staff foi justamente isso. Então, desde pequeno ali, eu sempre acredito que você não consegue ir para canto nenhum sozinho. Então, o dividir para prosperar, isso é muito forte para a gente. Então, por isso a escolha do Grupo Staff. Então, sempre reforçando aqui as parcerias que a gente tem. Se não fosse elas, a Staff acho que não estaria muito numa seção como está hoje, não. Não tenho dúvidas. Muito bom. E você é um rapaz jovem, empreendedor, com um grupo aí à frente, tomando conta. Podemos dizer que você tem êxito nas suas atividades. O que é sucesso para você? O que você visualiza como sucesso? Aparentemente jovem, né? A gente hoje eu tenho 32 anos. Você que tá falando a idade, eu nem perguntei. Hoje eu tenho 32 anos aparentemente jovem, né? É curioso, uma história que eu sempre conto para os colegas e vou compartilhar aqui com vocês, que eu deixo a barba crescer, o cabelo um pouco grande, para justificar o nome Oswaldo. Então, o nome Oswaldo, ele vem ali do meu avô, Antônio Oswaldo Rodrigues, depois passou para meu pai, Oswaldo Sérgio Fernandes Rodrigues, e hoje está comigo, né? Oswaldo Sami Lourenço Rodrigues. Aí eu preciso fazer jus a esse nome e trazer essa acessão dos dois, excelentes figuras empresariais que eu quero replicar isso e fazer jus a esse nome. E o Oswaldo sempre foi um desafio, porque eu comecei no colégio como Sami. Então era Sami, Samizinho, então sempre foi isso, eu sempre tive uma repugnância aí ao Oswaldo que eu achava muito feio, nome de velho e tal, e de uns tempos a gente começou a ser chamado, acabei sendo chamado para Oswaldo por ser o primeiro nome, né? E aí meu pai já é conhecido como Oswaldo dentro do estado, meu avô também, então acabei usando o nome Oswaldo. E sempre que tem uma reunião, só pergunta, quando abre a porta e diz, pá, o seu Oswaldo, cadê o seu Oswaldo? Diz, pá, levanta o dedo e o pessoal fala, pá, você que é o seu Oswaldo? Ele diz, sou eu. Pô, mas um cara novo pra caramba e tal. Pois é. Esperava alguém mais velho e tal. Uma hora vai chegar essa idade que o Oswaldo vai fazer jus, a gente tenta fazer o possível. Aí você vai mandar um representante quando chegar, né? Mas E aí, respondendo a tua pergunta, cara, sucesso. Muitas pessoas definem sucesso como algo que você consegue, pô, eu vou ter o sucesso, vou conseguir atingir o sucesso. Eu acho que isso você acordar um dia após o outro com a cabeça tranquila no travesseiro já é sucesso. Então assim, eu uso muito isso dentro da empresa, que sucesso vamos dizer, eu posso simplificar que sucesso é o seguinte, eu acho que é quando a preparação encontra a oportunidade. Então acho que é por isso que o Grupo Staff sempre as empresas do grupo sempre estão preparadas. Eu bato muito nisso nos meninos. Então a preparação, ela precisa estar se encontrando com a oportunidade. Então existe oportunidade de todas as formas aí no meio desse mundão. Agora quem está preparado para pegar essa oportunidade é o desafio.
Então, posso dizer que a staff, o Oswaldo, os colaboradores, o time comercial, o operacional, todos os sócios, os investidores, nós sempre estivemos preparados. Sempre estivemos esperando a oportunidade. E então a gente não teve sucesso. A gente tem vários sucessos. Um sucesso após o outro, um contrato após o outro, um negócio após um negócio, um fechamento de parceria atrás de outra parceria. Então isso sempre vai ser um sucesso pra gente. Pra mim, sucesso é isso. Você não consegue chegar e ter o sucesso, né? Ou como se fosse a felicidade, né? Então, quando eu tiver um filho, eu vou estar feliz, eu vou ter uma felicidade. Acredito que não. Acho que felicidade, que sucesso, essas palavras você conseguiu ter um sucesso, opa, agora eu vou batalhar para ter o próximo. E é um sucesso nisso, seja no carro, seja na casa, seja no negócio, nos trabalhos, e é isso. Excelente, muito bom. E você falou aí do seu pai, seu avô. Vamos falar do Oswaldo fora da empresa. O que o Oswaldo gosta de fazer? O que ele faz quando não está em atividade? O Oswaldo, acho que se pudesse assim botar no quadro branco, né, meu professor, Oswaldo igual a família. Eu acho que isso é muito forte. A família para mim, hoje eu tenho 2 grandes filhos, um casal que inicialmente chegou ali no comecinho, a gente estava num processo de ascensão do grupo e foi um, acho que muita gente não fala, né? Mas o filho sempre nos dá uma certa insegurança, um certo medo, um certo receio. E comigo não foi diferente. Você muda a rota às vezes, né? Eu disse, rapaz, foi inesperado, eles dois. E eu tive, rapaz, agora, como que vai ser? Porque eu era só empresário, dono de negócio, vivia para isso, agora eu preciso, é o que eu sempre almejava, sempre quis ter família, sempre pedi ter filho, o pessoal, rapaz, não fala que isso vai acontecer, Deus vai te premiar, então eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho, e aconteceu, e hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, foi a melhor coisa. Hoje o Oswaldo, quando sai das atividades ali de trabalho, ele está exclusivamente voltado para a família. A gente não faz outra coisa a não ser voltado para a família. Eu brinco muito com os colegas que não têm filho, que tenha. Então, existe a viagem internacional voltada para a família que tem filho. Você sabe muito bem disso. Existe o Gramado para quem tem filho. Existe o São Paulo para quem tem filho. Existe as viagens para quem tem filho. Como existe para quem é solteiro e para quem é casado. Então, saber organizar isso, saber entender que o filho tem um peso muito grande ali dentro e saber levar. Então, graças a Deus eu consigo fazer isso muito bem. E hoje o que tira a atenção ali do trabalho é família. Então é um final de semana com ele, seja uma simples brincadeira dentro de casa. Hoje, antes de a gente estar conversando aqui, a gente fez a manutenção no ar-condicionado lá do quarto. Então, com toda a família. Com toda a família. Então eu vou lá, desmonto, bora aqui, bora limpar, e a gente faz toda essa brincadeira. Tá sendo técnico na sua hora vaga, né? Então eu trago os meninos, a gente sai, faz uma viagem, então é isso. Os colegas até falam que a gente fica um pouco mais distante, mas para mim, família em primeiro lugar, eu quero que meus filhos tenham essa acessão, esse crescimento bacana, que hoje a gente sofre muito isso, né, cara? Hoje o mundo tá um pouco... A gente tá um pouco perdido. Você consegue, qual o caminho que a gente vai, para onde é que a gente vai, como que tá. Fica um pouco receoso, né? Eu tô um pouco receoso e um pouco preocupado. Mas, respondendo a pergunta, bem incisivo, é ficar com a família, com os filhos. É isso que eu faço, e aí tem diversas as atividades, viagem. E aí, desde limpar ar-condicionado a fazer uma viagem. Sim. Então, sempre com eles. Perfeito. Para o público que está nos assistindo, para fechar, aqueles que têm interesse em abrir a sua empresa, aqueles que têm vontade de ser empresário e aqueles que têm um sonho, qual o recado que você dá para essa turma? Vai em frente. Coragem. Eu acho que coragem é um pilar fundamental. Eu vou usar uma analogia aqui. Você chega ali no parque aquático que tem aqui, o nosso famoso Beach Park, né? E aí você olha o Insano lá de baixo e fala, rapaz, e o pessoal desce assim, sai descendo da escada, sai descendo da piscina, aliás.
puta merda, que brinquedo bacana, que experiência bacana, que negócio legal. É muito legal. E aí você, opa, o cara desceu o segundo, desceu o terceiro, desceu o quarto, os caras, pô, legal, bacana, eu vou. Olha o tamanho daquilo. E aí você sobe. E aí você vai subindo, e aí você vai subindo, no meio do caminho vai dando frio na barriga, e você vai subindo, e você vai subindo. E na hora que você vai pra descer, dá aquele frio na... Já foi no Insano, não? Fui no Insano. Pô, louco, dá aquele frio na barriga e você diz, rapaz, aí entra a coragem. Então, pessoal, se não tiver coragem, não anda. E aí, teve coragem, entrou, desceu, e você fala, ah, rapaz, quando você for subir de novo vai ser bem mais fácil. Esquece, frio na barriga? De jeito nenhum. Então, acho que ter negócio é isso, é coragem, principalmente no Brasil. É entender que determinadas situações, principalmente na política, agora acho que tem muita gente engajada na política, isso é muito bom, entender que isso influencia diretamente para quem quer ser empreendedor, diretamente, entender de política, eu acho que isso é um cenário principal, e coragem, colocar um negócio, não ir naquela onda de que dizer, não vai dar certo, use isso como combustível. Então, para quem diz que não vai dar certo, para quem diz que o negócio não vai dar certo, use como combustível e dizer, pô, vou provar para ele que vai dar certo. Então, isso acontece comumente, ainda hoje acontece com a gente, não tenho dúvidas que isso acontece, principalmente quando a gente traz novos produtos. Então, isso serve de combustível, é ter coragem realmente, é entender que empreender não é fácil, é entender que empreender, você muitas vezes vai deixar de estar ali com a família vai ter que esperar um pouquinho, você vai ter que empurrar um pouquinho para frente. Isso acontece, é normal, mas eu acho que eu defino ter coragem para quem quer empreender é muito forte. Resiliência, pé no chão, que dá certo. Eu não conheço empreendedor, repito, não conheço empreendedor, empresário que não teve coragem e não teve o primeiro sucesso. Então, a pessoa que teve coragem, que teve pé no chão, que teve resiliência, ela tem um sucesso. É questão de tempo. É questão de tempo, não tenho dúvidas. Sensacional. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço demais. Da mesma Foi forma. Show. Adorei. Tamo junto. Espero estarmos aí interagindo mais vezes, né? Legal, bacana. E pode chamar, estou à disposição sempre. Um abraço pro pessoal que acompanhe. Sigam lá no Fatos e Valores. Fatos e Valores, e o no seu Instagram. Fala o seu Instagram aí. O nosso, a gente tem staff-GE de grupo empresarial, né, no Instagram, staff-GE de grupo empresarial, e Oswaldo Rodrigues no LinkedIn. Então tem lá o LinkedIn, quem quiser fazer uma conexão bacana, pode seguir lá, a gente vai trocando figurinha. E a vida é essa, Tá bom? Network e conexão. É isso aí. Um abraço, pessoal. Valeu, Adilson. Obrigado. Tamo junto. E esse foi o nosso Conversa de Valor. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora e até a próxima. Eu sou Adilson Laureano e vamos nessa. Até mais.